4 disparos com ela em pé e outros 2 depois que ela já estava caída no chão. Ou seja, ele descarregou totalmente a munição desse revólver e só foi embora em seguida. A Marlene está viva por um milagre, a gente pode dizer isso, viu? Ela foi socorrida ali pelo filho, que desesperadamente começou a gritar. Logo apareceu uma pessoa que morava na região e ela foi levada ao hospital. Passou meses difíceis de recuperação, mas está aqui para contar essa história. O detalhe, Hernani, é que na época ainda não existia essa nomenclatura, essa tipificação para o homicídio de mulheres. Não era feminicídio. Então, o Arlindo Borges, ele foi preso e vai responder agora por homicídio duplamente qualificado, porque ele não deu nenhuma chance de defesa e foi por um motivo fútil, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Mas quem vai contar isso melhor pra gente é essa sobrevivente aqui, a Marlene. Marlene, você se relacionou com o Arlindo durante 8 meses. Depois vocês terminaram e viraram amigos. Continuaram frequentando a mesma igreja, se conversavam, estava tudo bem, até que você começou a conhecer outra pessoa, né? Conta pra mim. Então, eu conheci outra pessoa, né? E ele ficou sabendo. E nisso ele falou que se eu não fosse dele, não seria de ninguém. E aí começou as perseguições, os ciúmes, a me perseguir no mercado, quando eu vinha do trabalho. E aí ele começou, até que chegou a esse fato de me dar 4 tiros. Você não acreditava que ele pudesse chegar a tanto. E isso porque ele era um homem bom, frequentava a igreja, era prestativo com todo mundo. Então você não acreditava que o ciúme dele pudesse ir tão longe. De maneira nenhuma. Ele não dava sinais nenhum que seria um homem que pudesse fazer o que ele fez comigo. Como que foi? Lamentavelmente, a gente vai ter que se lembrar um pouco desse momento, te fazer se lembrar desse momento. Mas você estava ali distraída, pensando, agora eu vou para casa, terminou o culto finalmente, quando você começou a sentir esses disparos pelas costas depois de conversar com ele. Sim, ele falou que queria falar comigo, né? Eu falei que não tinha mais nada para falar com ele. E aí ele falou assim, olha o que eu tenho para você. E levantou a blusa e era uma arma. E só deu tempo de falar pro meu filho, corre. E eu também saí correndo. Mas os tiros me pegou e ele correu atrás de mim, atirando. Foram quantos tiros e onde eles pegaram? Foram 4 tiros. Um perfurou a clavícula, um perfurou meu pulmão e eu tenho 2 balas alojadas. Sobrevivente de fato, né? Obrigada por dividir um pouco da sua história com a gente. O Arlindo Borges, ele foi preso no último sábado por policiais da delegacia da Taquara. Estava fazendo compras ali no comércio da região quando foi pego pelos policiais. Ele admitiu que cometeu sim um crime, mas justificou para a polícia que vinha sendo traído. Veja bem, já tinha algum tempo que ele não estava se relacionando com a Marlene, mas disse que o motivo teria sido uma traição. Ele morava sozinho, Hernani, com um único cachorro em casa e nem mesmo parentes sabiam onde ele estava porque ele tinha medo de ser entregue a qualquer momento. Ele tomou alguns cuidados para conseguir ficar solto durante esses 7 anos. Ele não tinha nada no nome dele, nem conta bancária. Mas a gente vai saber um pouco mais sobre essa história daqui a pouco com o delegado responsável por essa prisão, Hernani. Exatamente. Aliás, o delegado já está aqui comigo numa conexão. Vou conversar então com o doutor Ângelo Lages, responsável por essa prisão. Quer dizer, um homem sorrateiro, né? Além de ter preparado a emboscada, ele durante anos ficou ali, né? Justamente utilizando alguns artifícios para não ser localizado, não ter conta em banco, não passar cartão em lugar nenhum, de repente não ter nenhuma conta no nome dele, nem a de luz, porque qualquer movimentação nesse sentido faria com que a polícia chegasse até o endereço, chegasse até esse sujeito. Agora você vê, eu estou observando a imagem desse senhor, né? Olhando assim, dá para imaginar que ele foi capaz do que fez? Mas foi. É aquela coisa, bandido não tem cara, criminoso não tem cara. Não pense você que, o fulano é bonitinho, não vai fazer nada demais. Ou o fulano tem uma carinha de idoso, ele é bonzinho. Não, não. Você julgar pela aparência é um erro. É um erro. Você pode estar caindo numa emboscada ao julgar pela aparência. Você pode estar seguindo pro precipício. Então, muito cuidado para tudo nessa vida. Ao fazer um pré-julgamento, analisando, de repente, a maneira como a pessoa se veste, como a pessoa se porta, a aparência, o comportamento. Tem bandido que faz de tudo para não parecer que é criminoso. Essa é uma grande realidade, né? É o lobo em pele de cordeiro. Doutor Ângelo Lages, agora sim comigo.
Quer dizer, esse aí, pelo visto, estava fazendo isso, né? Se passando por cordeiro, mas ela é lobo. Hein, doutor? Boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite a toda a audiência qualificada da Record. É um prazer participar novamente do programa. Realmente, um senhor de 73 anos de idade, né? Que teve o relacionamento com essa vítima, a princípio o senhor acima de qualquer suspeita, né? Quem diria que ele seria capaz de praticar um crime dessa monta, né? Ele desferiu vários disparos de arma de fogo contra essa mulher e o que chamou bastante a atenção da gente é que ela ainda correu, né? Ela estava sendo um culto, ela estava orando e ele já vinha ameaçando ela de morte, já vinha perturbando a vida dela porque ele não aceitava esse relacionamento. E ela, ao sair desse culto, ele veio com uma arma de fogo, uma arma ilegal, ele não tinha o registro dessa arma e desferiu diversos disparos com essa arma. Ela caiu ao chão, foi atingida 4 vezes nas costas. E ele chegou perto dela, ela suplicou pela sua vida. Mesmo assim, ele efetuou mais 2 disparos, Hernani. Graças a Deus, ela não foi acertada novamente e sobreviveu. Foi socorrida pelo filho e por uma pessoa que passava por ali. Ficou internada alguns dias, mas sobreviveu. Agora, doutor, pelo que eu entendi, a lei mudou depois, né? Então não tem como retroagir para piorar a pena dele, não é isso? A lei do feminicídio veio depois. Exatamente. A lei do feminicídio, ela é de março de 2015 e esse fato aconteceu em janeiro de 2015. Então ele vai responder por um homicídio duplamente qualificado, mas ele não vai responder por essa qualificadora, uma vez que a lei penal não retroage para prejudicar o réu, no caso. Mas retroage para beneficiar, né? Isso que eu não consigo entender. Não deveria retroagir para nada, né? Para beneficiar, retroage. Não retroage, delegado? Para beneficiar, sim. Se a lei fosse mais benéfica, iria retroagir. Agora, Hernani, o que chamou bastante atenção da gente também é o fato dele estar foragido há 7 anos, tá? Ele, quando foi preso, ele tentou dissimular a identidade dele. Foi uma coisa que o policial até me chamou a atenção, porque ele foi chamado pelo nome, ele no momento da abordagem, ele falou que não era o seu Arlindo. Ele disse que não tinha identidade, ele recusou a entregar a identidade, ele deu um certo trabalho para a equipe e, inclusive, não quis dizer onde morava. Relatou que vivia trocando de endereço, que ele morava só ele e um cachorro. Olha que engraçado. Ele falou que nenhum familiar dele sabia onde ele morava, porque ele afirmou o seguinte: se ele dissesse para algum familiar onde ele residia, ele ia se expor. Ele daria brecha para ser preso. Então ele vivia uma vida muito reclusa, só ele e um cachorro, tá? Ele não tinha uma conta no nome dele, ele não tinha conta de luz, conta de água, nada, absolutamente nada. Ele estava tentando realmente ficar evadido aí o quanto tempo fosse possível até que esse crime viesse a prescrever. Só que a gente aqui da 32DP, através do setor de inteligência, a gente teve essa informação de que ele estaria lá no centro de Realengo, numa rua ali de comércio. Fomos até o local e conseguimos efetuar essa prisão. Ele pretendia viver como um fantasma, né? Pelas sombras, escondido para não ser pego. É um negócio impressionante. Agora, tem um detalhe interessante. Ele, à medida em que se esconde da própria família, deixa uma coisa bem clara pra gente, de que ele é o único que não presta nessa família, porque a própria família, né, se soubesse, iria denunciá-lo. Isso é positivo. Isso mostra que muitas famílias, quando tem pessoas do mal, né, no coração dessas famílias, elas não concordam com aquilo, né, doutor? Então, pelo menos fica esse ponto positivo aí. Fica esse ponto positivo. E apesar dele ter ficado esses 7 anos foragido, ele pintava o cabelo para tentar ficar foragido. Ele fazia uma série de contramedidas, que a gente costuma chamar, né, para se manter foragido, longe do alcance da justiça. Mas, graças a Deus, nós conseguimos localizá-lo. Ele agora deve ir a julgamento no Tribunal do Júri. É um crime doloso contra a vida, então ele vai ao Tribunal do Júri, deve ser pronunciado e vai ser julgado pelo povo aí por esse crime bárbaro que ele cometeu. Tá certo. Delegado, obrigado pela participação ao vivo. Parabéns pela prisão. Essa é a Polícia Civil que a gente gosta de mostrar aqui no programa. Eu que agradeço, Hernani. Muito bem. Tá aí, o Cidade Alerta hoje já começando bonito, né? Mostrando alguém que tinha que estar em cana e agora está no lugar devido, na prisão. Sujeito de 70 e poucos anos, rapaz. Olha lá. Tentativa de assalto acaba em tiroteio. Vê.